Eu saúdo a todos com a preciosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, quero trazer uma reflexão para nossos corações nesta noite, nessa oportunidade que o Senhor nosso Deus está nos facultando de estar em casa, Estamos aqui nessa quarentena. Os irmãos sabem que dias difíceis estamos passando, Eu me lembrei do texto da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, livro conhecido como livro do Espírito Santo, ou livro dos Atos, no capítulo 27 e o versículo de número 21. Vou apenas ler só um versículo, e depois vamos esboçar esse texto para a honra e a glória de Deus. Diz assim: mas agora vos admoesto, a que não temas, tem bom ânimo, porque não se perecerá vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Queridos, todos conhecem de cor e salteado esse texto da Palavra de Deus, que fala que o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, ele foi embarcado no navio de Alexandria, que ia para Roma, a capital, na Itália, melhor dizendo, a capital de Roma. E você sabe muito bem, e a Bíblia diz que houve uma tempestade. E eu lendo esse texto sagrado, eu li o capítulo todo dessa narrativa, e aprendi uma coisa, queridos, e fiquei pensando nesses dias que estamos passando, dias difíceis, não está sendo fácil, queridos? E eu me lembrei desse texto sagrado, e eu extraí algumas coisas, lendo esse texto sagrado, e eu posso usar como tema, quando o mar dessa vida quer nos afogar. Quando nós começamos a ler, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo, quando o mar dessa vida quer nos afogar, vento contrário virão, queridos. A Bíblia diz que no versículo 4 que veio um vento contrário quando eles partiram naquela embarcação. Diz que houve uma tempestade. Às vezes nós sentimos frio nos ventos fortes, não é verdade? Mas às vezes a tempestade, às vezes estamos numa brisa que parece que está tudo calmo, mas é justamente quando surgem as tempestades, os vendavais, os ventos fortes, os ventos contrários. Mas o que é vento contrário? Vento contrário, queridos, é quando tudo está dando errado em nossa vida. É quando a felicidade não tem o endereço certo. É quando a felicidade não temos. É como que fosse um caminho sem retorno. Mas, querida, a palavra de Deus diz que agora, naquela oportunidade que Paulo estava, naquela navegação, naquele navio, diz que a tempestade, agora o vento soprava, e agora a tempestade, e diz a Bíblia que Paulo estava ali dentro daquela navegação, e a Bíblia diz que era 176 tripulantes que estavam naquela navegação. E a Bíblia diz que houve aquela tempestade, irmão. Quando o mar dessa vez quer nos afogar, a viagem ela torna-se incômoda e perigosa. Você vê quando lê aqui no versículo de número 8, 10, e disse-lhe: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda,
com muitos danos, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava agora naquela ocasião, naquele navio, e Deus revelou o que iria acontecer. Não está registrado, mas eu acho, quando ele chegou a dizer aqui, disse, olha, a viagem será incômoda, quer dizer, perigosa, e não somente para a carga, mas também para o navio. E que eu achei importante aqui, interessante, lendo esse versículo, é que o centurião cria mais no piloto e no mestre de navio do que o que dizia Paulo. Queridos, às vezes nós encontramos pessoas assim. Tem pessoas que estão neste mar, que querem nos afogar. E às vezes, se o médico diz, tem pessoa que quer acreditar mais no médico. Quando o médico diz que não tem mais jeito e ele vai morrer, ele acredita. Tem pessoa que se o advogado vai dizer, olha, não tem mais jeito, a causa está perdida, ele acredita. Mas nós temos, você tem que acreditar. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E para Deus nada é impossível. Aqui esse homem aqui, ele cria mais no piloto e no mestre da vida que dizia Paulo. Ele não acreditava na palavra do homem de Deus, ele não estava acreditando. Mas a Bíblia chega a dizer que quando eles estavam ali agora naquela navegação, diz a Bíblia que houve agora a tempestade, começou agora a assustar a eles. E eles agora ficaram com medo. Porque, queridos, às vezes o barco, às vezes o mar desta vida, nos deixa amedrontarmos, nos deixa com medo. Às vezes as lutas, as provas, querem nos deixar com medo. Foi o que aconteceu aqui, a palavra de Deus diz aqui, que eles agora no versículo 20, diz versículo 18, e quando nós agitarmos com a veemência tempestade, e no dia seguinte aliviar o navio. E havia, versículo 20, não parecendo havia já muitos dias, nem sol e nem lua e estrela, e caiu numa pequena tempestade, e fugia toda a esperança. Naquela tempestade, queridos, os que estavam ali naquele navio agora pensaram com ele que não havia mais esperança. Estava tudo perdido. Às vezes acontece, estamos no mar e a tempestade, às vezes, o vento está forte. E às vezes perdemos também, como esses homens aqui, eles perderam a esperança. Mas o que eu acho importante quando lemos o texto sagrado é que Paulo diz que quanto havia ali, já havia muitos dias que nem o sol, nem a lua aparecia. A tempestade ali agora, todos agora perderam a esperança. Mas o homem de Deus, porque às vezes acontece, o desespero às vezes toma conta de nossa vida e pensamos que vão perecer. Foi o que aconteceu com esses homens aqui. A Bíblia diz que agora todos apavorados, perderam a esperança, pensavam eles que ia morrer. Mas que eu acho importante, que naquele navio
naquela navegação havia um homem de Deus. Para os homens que estavam ali, à noite, o sol, melhor dizendo, e a lua nunca mais tinha aparecido. Mas para Paulo, o seu sol, aleluia, o mar estava calmo para Paulo, porque a Bíblia diz que Deus acalma a tempestade, a tormenta e nos coloca no porto seguro. Que você possa, querido, se você está neste mar e você pensa que está tudo acabado, que vai perecer, eu te digo uma coisa, e a Bíblia diz que em meio àquela tempestade, Paulo agora, pensamento meu, Paulo não estava dormindo numa beliche junto do piloto do navio, do centurião. Não, senhor, não, senhoras, não, irmãs e irmãos, mas ele estava lá no porão, juntos com os prisioneiros. Mas deixa eu te dizer tua coisa, a miséria e a tempestade e a fome jamais vai nos afastar de Deus. Você lembra de Jacó? Diz que seu travesseiro era uma pedra e a sua cama era o chão, mas mesmo assim ele teve visões. Deus apareceu para ele. E agora Paulo estava naquele navio e a tempestade, e os homens agora tinham perdido a esperança. O desespero agora tomava conta de todos. Mas a Bíblia diz que agora Paulo, ele levanta-se naquela oportunidade e diz assim, porque esta mesma noite, versículo 23, porque nessa mesma noite, Deus, o anjo de Deus a quem eu sou e de quem eu sirvo, esteve comigo e disse: Paulo, não temas, importa que seja apresentada a César, e eis que Deus te deu toda quanto o navio está contigo. Porquanto, varão, não temas, porque eu creio que Deus há de nos conceder, assim como a mim me foi dito. Aleluia. Está vendo, queridos? Paulo, ele se via um Deus do céu, o Deus que poderia acalmar aquela tempestade, que acalmou. Eu sei que às vezes o mar nesta vida quer nos afogar, às vezes o vento sopra, a tempestade chega, e às vezes perdemos a esperança, mas a Bíblia diz que agora o homem de Deus, ele estava dormindo ali no porão, e Deus aparece, o anjo do Senhor a quem ele servia. Eu quero dizer, esse anjo aqui não era um anjo qualquer, não. Sabe quem era? Era Jesus Cristo, porque anjo não recebe adoração e nem é servido, mas esse aqui, Paulo servia a ele, Paulo adorava a ele, que nós possamos também, em meio à tempestade, eu sei que a tempestade está grande em tua vida, mas você tem que crer que o seu Deus é um Deus que acalma a tempestade. A Bíblia diz aqui que agora Paulo levanta-se e diz: não temas, porque hoje à noite Deus apareceu, e o anjo do Senhor apareceu a mim e disse: não temas, que não vai morrer nenhum. Está vendo, irmão? O nosso Deus é um Deus que acalma a tempestade, é um Deus que chega. Paulo certamente não estava preocupado, Paulo não estava nem aí com a tempestade, Paulo estava dormindo, sossegado, porque Deus é um Deus que está conosco, mesmo na tempestade, mesmo na luta. Eu sei, querido, se a tempestade está no teu barco, no teu navio, eu quero dizer para você, Jesus, Ele está contigo. Diz a Bíblia aqui que agora
os homens esperaram, e você sabe muito bem, se você ler o texto sagrado por completo, a Bíblia diz que agora o navio bateu a popa se abre do navio, e aqueles homens, o capitão que estava ali a serviço, guardando aqueles homens, disse: olha, vamos matar todos os prisioneiros. Aí o homem disse: não, queria salvar Paulo. Não, faz o seguinte, diz, aqueles que souber nadar, caia nas águas, e aqueles que não souber nadar, pega uma tauba, um pedaço, um destroço do navio. E a Bíblia diz, querido, que isso aconteceu. Porque Deus tinha revelado a Paulo, Deus tinha mostrado que não ia morrer, nem sequer uma pessoa não ia morrer. O navio foi um naufrágio, aconteceu, mas a Bíblia diz que agora todos, em meio àquela tempestade, diz que quando o navio bateu, a popa se abriu, diz que os homens agora jogaram uma âncora. E eu quero dizer, 4 âncoras. Eles jogaram 4 âncoras, provavelmente para o navio parar ali naquele lugar. Porque a âncora, quando ela desce nas águas, ela prende o navio, prende o barco, não vai para lugar nenhum. E a Bíblia diz que jogaram aquela âncora. E eu quero dizer que a nossa âncora é a nossa âncora é a fé. Que ela é jogada, que ela prende até no véu. É a única âncora que é jogada para cima, é a nossa fé. Que você possa usar a sua fé também. Deus quer nos ajudar. E a Bíblia diz que eles fizeram. Eles se jogaram na água, uns que sabiam nadar, pegou um pedaço de madeira, um pedaço de destroço do navio e chegaram na praia. Todos vivos. Queridos, esta é a palavra que eu vos deixo nessa reflexão, que nós possamos acreditar que o nosso Deus, Ele está conosco em meio a essa tempestade. Eu sei que às vezes o mar nesta vida quer nos afogar, eu sei que às vezes tememos, é o que está acontecendo atualmente com essa pandemia que está assolando o planeta Terra, o coronavírus. Mas eu quero dizer, queridos, que